O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Observe o movimento dentro da cozinha da Romana. Lá vai ela, olho no lance, subiu, tirou Manfredoni. Na rebarba, a tentativa de fora da área, como você observa, de Romano, e tá tudo em paz para o time de Roma. Assim vão já 7 minutos e 25 do primeiro tempo. Olha a bola, boa bola. Bellissima ragazzi, bellissima, bravo, bravo, bravo Napoli, bravissimo, bravissimo. É do lado de cá o levantamento de escanteio para o time napolitano. Observem só a posição de Maradona dentro da cozinha. Bateu nela Giordano, lá vai ela. Meu Deus do céu, Flávio Maro. O Maradona não acreditou no que aconteceu, foi lá e deu um beijinho na trave. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia. A gente começa essa edição de número 32 com sentimentos muito mistos, né? Eu começo com um sorriso no rosto, porque é impossível não ficar com um sorriso no rosto ouvindo a narração de Silvio Luiz, mas a gente começa com esse vídeo, com esse áudio, como uma homenagem, né? Porque nesse dia 16 de maio de 2024 a gente perdeu muita gente, né, no jornalismo esportivo brasileiro, pesos pesados do jornalismo esportivo brasileiro. A gente perdeu o Apolinho, eu que sou do Rio de Janeiro, tinha uma afeição muito grande, também porque sou flamenguista, assim como o Apolinho era, então foi muito sentido, mas para quando a gente está falando com um público da Cautiopédia, por exemplo, que está muito mais ligado ao futebol italiano, a gente tem perdas muito sentidas, tanto do Silvio Luiz quanto por Antero Greco, então humildemente hoje a gente vai dedicar esse programa para esses dois, porque não tenho nenhuma vergonha, nenhum medo de arriscar que sem eles a gente não estaria aqui, né? Eles, como o pessoal na internet costuma muito falar, eles correram para que a gente pudesse andar. A gente vai falar um pouco sobre a história deles com o futebol italiano, grandes responsáveis pela disseminação da Série A italiana no Brasil, mas a gente queria começar esse programa de hoje já com essa leveza, com essa reverência característica do Silvio Luiz, porque em um dia triste ela se faz necessária a gente se lembrar dos momentos alegres, e é chato porque a gente perde um pouco da nossa memória, a gente perde um pouco da nossa história, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre levantar essa bandeira aí de que foram grandes profissionais e que proporcionaram muito pra gente, principalmente pra gente que gosta muito de futebol italiano. A gente vai falar sobre outras coisas também. A Juventus ganhou a Copa Itália. Temos mais um time garantido na Série A da próxima temporada, né? Uma grata, não sei se é uma grata surpresa, mas uma grata promoção. O Como está de volta à Série A. A gente vai falar também de um time que anda muito sumido na Itália. Foi comprado, foi vendido, vai entrar em falência, não vai. Temos novidades sobre o Chievo. Não sei se vocês lembram do Chievo, eu lembro, e a gente vai falar como está a situação do Chievo, e é lógico sobre os italianos que ainda vão disputar finais europeias nessa temporada. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com meus ragazzi, como disse ali o Silvio Luiz, meus fiéis escudeiros. Vou começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Caio Bittencourt, porque, Caio, você teve a felicidade de trabalhar por algum tempo na ESPN, então acredito que você teve pelo menos alguns contatos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Foram tempos muito felizes na minha vida. Graças a Deus eu tive essa honra de trabalhar na ESPN e, sobretudo, trabalhar com o Antero Greco. Eu trabalhei por alguns meses na equipe que fazia o Sport Center da última edição, que era o Sport Center onde tinha tradicionalmente os comentários do Antero. Naquele período ele já sofria com o tumor e não esteve presencialmente. Mas mesmo virtualmente, a participação dele era quase diária, era de um companheirismo fora do comum,
E assim, não tinha quem não sentisse falta dele presencialmente, porque uma coisa, vocês sabem, é aquela coisa virtualmente. No fim das contas, pra gente que faz podcast, aqui é um em Toronto, outro em Salvador, outro em São Paulo, e uma turma toda coordenando a cozinha no Rio de Janeiro, que é a turma do nosso futebol. Você tem o pessoal da Central 3, que uma parte aqui em São Paulo, outra parte, nosso querido e a minha lá em Maceió. Quer dizer, nesse negócio todo, assim, de muita gente trabalhando em um lugar, tem apenas um lado negativo, o lado que você não pode abraçar, ter uma conversa presencial, ver essas figuras sempre cara a cara. Porque o prazer de conviver com elas é algo que, assim, que fica pro resto da vida. E é algo assim também que fica uma saudade de um tempo que não volta mais e que marcou de vez a sua vida. Então, nesse caso, com o Antero eu tenho isso dobrado porque marcou a minha vida pessoal e minha vida profissional. No caso do Silvio Luiz, eu não tive o prazer de trabalhar com ele profissionalmente, mas tive, claro, o prazer de vê-lo pessoalmente, acompanhar a Série A com ele na reta final da Bandeirantes, também na Rede TV, no período já de volta do campeonato, e inevitavelmente a história passa por ele. E é louco pensar que do trio, digamos, clássico das narrações da Bandeirantes nos anos 80, nenhum deles está mais entre nós. Já se foi o Giovanni Bruno, já se foi o Silvio Lancelotti no passado, que até a gente, às vezes, nessa estrada, a gente tinha uma relação, às vezes, de amor, às vezes de bronca com ele, era um negócio meio louco, e agora vai o Silvio Luiz. Então, assim, é uma parte da vida que vai junto. Então, seguimos. Seguimos com toda certeza, até para honrar todo esse esforço, todo esse amor, todo esse carinho e dedicação e profissionalismo que eles colocaram. Eu vi muita gente usando uma frase muito legal, né, sobre o Antero, especificamente, que a gente geralmente costumava jantar com o Antero e ele não sabia, né? E às vezes o Antero poderia ser, inclusive, a última pessoa que você viu no seu dia, né? Tanto ele quanto o amigão, a dupla inseparável dele. Pode ser que você fosse dormir depois do boa noite deles, então acho que isso cria um laço muito interessante. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Que dia puxado, hein, Nelson? Dia bastante puxado mesmo, né? Mas eu acho que os dois, né? A gente falando tanto de Antero e de Silvio Luiz, os dois são pessoas que sempre prezaram pela alegria, né? O Silvio, através dos bordões, um estilo de narração bastante animado, e o Antero, um cara piadista, sempre muito gentil, muito cortês e sempre muito engraçado, né, do jeito dele. Então, eu acho que é assim que a gente se lembra dos dois e vai se lembrar para sempre, né, porque de fato os dois são parte importantíssima da difusão, né, da popularização do futebol italiano, e sem eles a Calciopédia com certeza não existiria. Fatalmente. E para quem não sabe da história um pouquinho anterior ao Antero Greco, a gente tem um vídeo muito legal que, quando começa a ter um êxodo muito grande de jogadores brasileiros para a Itália nos anos 80, o Antero já era um cara que acompanhava muito. Então, para quem estiver vendo, a gente vai ver, para quem estiver ouvindo o podcast vai ouvir, mas é uma entrevista muito curiosa do Faustão, né, Fausto Silva, com o Antero Greco na redação do Estadão. O Antero Greco é aquele que mais entende de futebol italiano aqui no Jornal Estado de São Paulo. O Antero tem ligações com a Península e canta de vez em quando pra gente aqui. Mas o Antero, como estão os jogadores brasileiros do futebol italiano? Zico, Falcão, Cerezo e companhia. Bom, Fausto, você sabe que agora temos 10 brasileiros jogando na Itália. 3 deles já estavam lá e mais 7, aliás, 4 já estavam lá e mais 6 foram contratados nesse período entre maio, junho e julho. Esses brasileiros, fora Falcão, Edinho, Dirceu e Juari, que já estavam na Itália, os outros 6 que foram para lá, que são Zico, Batista, Eloy, Pedrinho, Luvanor e tá faltando um.
Eloy? E o Eloy? Todos eles estão numa fase ainda de namoro com os torcedores e com a imprensa italiana. Muito elogio, tapinha nas costas, toma uma de outra, aquele negócio. Exatamente, muito elogio, tapinha nas costas, são novidade. Quer dizer, os jornais e revistas italianas especializadas em esporte parecem mais jornais brasileiros, que só trazem títulos e matérias com esses jogadores brasileiros. Agora, vai ser possível sentir realmente qual vai ser a reação do torcedor e da imprensa italiana a partir de agora, com os jogos da Copa Itália, que é um torneio que antecede o campeonato e depois ele é continuado paralelamente ao Campeonato Nacional Italiano, e também com os jogos do Campeonato Italiano propriamente e também com os jogos dos times italianos que estão nas Copas Europeias. Por exemplo, o Zico, o que ele aprontou lá já? Quem? O Zico. Bom, o Zico está sendo realmente uma grande sensação dos italianos. Você sabe que ele foi para obrigado mais uma vez ao Antero, um abraço aos familiares, aos amigos, um abraço ao Léo Bertozzi, né, nosso amigo que era muito próximo, ao Jean Oddi e aos familiares. A gente começou o programa com uma narração do Silvio Luiz, a gente também vai fechar a edição de hoje com uma outra narração dele, mas fica aqui nosso abraço aos familiares e amigos dos dois. Vamos começar a falar de futebol, né, gente? Vamos começar a falar de futebol porque contrariando todas as estatísticas, ou algumas estatísticas, ou as mais lógicas, a Juventus é campeã da Copa da Itália pela 15ª vez. Caio, é inacreditável ou nem tanto? Né? Porque se a gente for ver o momento das equipes, né, Juventus e Atalanta, dava para crer que finalmente a Atalanta conseguiria sair dessa fila, né? Mas infelizmente a Atalanta segue alérgica a troféus, né? A Atalanta viu um troféu, dá uma empolada ali, dá um fecha-glote, não acontece o que tem que acontecer, o que a torcida da Atalanta gostaria, e a Juventus, muito pelo contrário, né? Quanto pior, parece que melhor para a Juventus, né? Em situações assim. Pode ser, eu não digo tanto quanto pior, melhor, porque de certa forma, o jogo que foi a final, a maneira como se atuou, foi o típico jogo que a Juventus do Allegri gosta de jogar. Aquele momento em que você dá a bola para o adversário, que você se adapta ao estilo de jogo do adversário, sai para o jogo na boa e nesses momentos acaba sendo fatal. Tudo bem que foi fatal até cedo demais. O gol sair com 4 minutos na bobeada do Rien, na frente de um cara como o Vlahovic, foi uma coisa extraordinária. Mas eu achei também, claro, muito por méritos da Juventus, a Atalanta um pouco abaixo do desempenho nessa final. Se você levar em conta que, por exemplo, o primeiro chute a gol entre as traves do Perin, que fez o Perin trabalhar, foi só na reta final da partida, é muito pouco. É bem verdade que teve seus chutes, que teve a participação muito boa da zaga da Juventus, já num momento que tudo que se tentava de fora da área, tudo que se tentava próximo ali, no terço final que a Atalanta tentava no terço final e não conseguia, era muito por conta do bom posicionamento dos defensores juventinos. Mas eu achei também a atuação de uma galera ali um pouco abaixo. Eu vi o Pasalic um pouco abaixo, o Koop Meiners um pouco abaixo, o Lukman foi um pouquinho melhor, tentava alguma coisa, mas saiu um pouco abaixo. E parece que a Atalanta sentiu um pouco desse peso de querer ganhar, essa responsabilidade maior. E a Juventus acabou não sentindo, talvez por estar mais acostumada a lidar com esse tipo de jogos, talvez por ser essa maneira, ser o ideal que a Juventus demonstrou na temporada, na primeira parte, descontemos a segunda, porque isso vai dar mais pano para manga nessa edição. Vamos falar por enquanto só da Atalanta. Isso já deu até em briga física. Então, assim, para a Atalanta ainda tem um peso. E esse peso dessa final vem em dobro para a final que virá. E para o trabalho de lá da frente também. Claro, é tudo lindo, tudo maravilhoso na Atalanta, não sei o quê. O Gasperini falou que lá atrás, que tipo, você não é campeão todo ano. Quase é aquele discurso do Antetokounmpo na NBA que o fracasso no esporte não existe. Eu já acho isso uma balela geral, mas enfim, é outra história. E nesse aspecto, ele pode negar publicamente, mas
a trajetória vai coroar no momento em que ele fazer a Atalanta campeã. O peso para o mundo, o peso para o futebol fica maior com uma taça. Mesmo que seja uma taça, é a taça da Atalanta. É a taça que a Atalanta não consegue de elite lá desde muito tempo, desde mais de 50 anos. Então, inevitavelmente, essa taça tem que vir. Tem que vir, se não agora, depois. Tudo bem que depois aí já entra num outro cenário de especulação, num outro contexto, em outros clubes agora. E especulação, vamos focar nas da Juventus, que já gera especulação demais. O bicho pegou e vou só reforçar o que você falou sobre a questão da defesa, né, das atuações defensivas da Juventus ontem, porque eu sou suspeito a falar, porque a gente acompanha muito o futebol italiano e eu gosto muito do Bremer, e ele não ter sido convocado para a Copa América, depois da partida de ontem, isso fica ainda mais... Eu não queria usar a palavra esquisita, mas fica ainda mais... É um debate que ganha ainda mais força, né? Porque o Bremer está muito bem, fez um baita jogo, então só queria reforçar isso com você. Mas, Nelson, vamos falar do que a galera gosta, né? Vamos falar do tiro e porrada e bomba. Porque quem assistiu o jogo viu que o Allegri foi expulso de uma forma vexatória, mas não acabou por ali, né? O quase striptease do Allegri, que ocasionou a expulsão, ele partindo para cima de quarto árbitro e joga a terno no chão e tira a gravata. Mas eu já achei que foi muita coisa, mas teve mais, né, Nelson? Conte os desdobramentos desse episódio do Allegri, que tá muito mais pro programa do Ratinho do que pro final da Copa da Itália, né? Teve mais, eu fiquei imaginando, com a repercussão disso tudo hoje, né, por tudo que aconteceu hoje, como é que seria isso narrado pelo Silvio Luiz e comentado pelo Antero, né? Ia ser uma farra, né? Enfim, o Allegri... o Allegri, ele estampa capas de jornais agora, né? A capa do Corriere dello Sport, que vai sair nessa sexta-feira, que ele já foi publicada a capa, é Mad Max. O título, a manchete de capa é simplesmente essa, porque... Parabéns para quem deu a manchete. Ele simplesmente enlouqueceu, né? Além de ter quase tirado a roupa, ele brigou publicamente com o diretor Cristiano Giuntoli, que era do Napoli até a temporada passada, que foi contratado pela Juventus. Brigou, mandou ele para aquele lugar. O gestual tem vídeo dele fazendo isso, e o gestual enfim, é um gestual, o mesmo gestual. Eu estou escrevendo nesse momento sobre a Copa de 74, e o Giorgio Chinaglia, que é da Lazio, enfim, o time da camisa que eu estou vestindo, fazendo um grande parênteses aqui, eu estou vestindo a camisa, quem está me vendo sabe que é da Lazio, e já é de um cara que jogou para Atalanta e Juventus, e também é o 32, como o nosso episódio, né, Christian Vieri. Então, enfim, fazendo esse parêntese todo, o Chinaglia, que era o antecessor do Vieira há muito tempo na Lazio, ele fazia um gesto assim, né? Tipo, sai pra lá. Esse gesto para os italianos é um vai-se F, né? Então, mandou o diretor para aquele lugar pessoalmente, e dizem, o diretor do Tutto Sport, outro jornal de Turim, um jornal tido por muitos como um jornal totalmente chapa branca a favor da Juventus, né? Mas pro Allegri não é chapa branca, não. Chapa preta e branca, muito bem colocado. Pro Allegri, não. Ele teria o diretor do Tutto Sport, né, o Guido Vatiago, ele relatou que o Allegri gritou para ele, chegou xingando, interrompeu a ligação que ele estava fazendo no telefone, pegou ele pelo braço, sacudiu o braço dele, disse que ia bater, e te pego lá fora e tudo mais. O Allegri negou através do advogado, mas a questão é que a Juventus pediu desculpas, segundo todo esse relato, teria pedido desculpas para o diretor do jornal, e estaria considerando demitir o Allegri já nessa semana. O Allegri muito provavelmente não fica, né, para a próxima temporada, e essa demissão poderia ser antecipada, porque o Allegri, além de tudo, provavelmente essa partida da Copa Itália foi a última do Allegri no banco de reservas da Juventus, porque como ele foi expulso, ele foi suspenso por 2 rodadas, e a suspensão será cumprida na Série A, que tem apenas 2 rodadas a serem disputadas.
Então... E tem um detalhe, se, por exemplo, se a demissão for consumada agora. Se, por exemplo, a agressão se confirma, ganha o justa causa. E aí, meu amigo, o salário anual de 7 milhões de euros, de repente não vai mais cair na conta, não vai ter um ano de trabalho, um ano sabático recebendo, como aconteceu da outra vez, que a Juventus pagou um tempo para ele, depois tudo aconteceu, ele voltou, lindo, maravilhoso. Agora, dessa vez, seria um dinheiro para a Juventus se livrar. Por outro lado, ele também já foi de carinha livre para poder trabalhar, né? Então, talvez seja um chamado win-win, né? A gente não sabe se o Allegri tem alguma outra proposta por aí. Ficou muito estranho tudo isso, né? Porque a gente sabe que o Allegri é um cara esquentado há muito tempo, né? Mas ficou estranho isso tudo ser sido assim tão publicamente, tudo tão de uma vez, né? Durante o dia a gente estava vendo, né, a repercussão e várias pessoas comentando, o cara no aviso prévio faz essas coisas mesmo, né? E aí começa a querer esculhambar, fazer de tudo para ser mandado embora logo. Mas enfim, a gente não sabe se é isso. E é um dia que talvez fosse de festa para ele, né? Porque ele se tornou um recordista, né? De títulos da Copa Itália, né? Assim, entre os técnicos, né? Chegou a 5 títulos. E fez a manita, né? E todos pela Juventus, né? Inclusive. A Juventus, para quem não sabe, né? A gente está vendo agora aqui na tela, para quem está nos assistindo, né? Para quem está nos ouvindo não está vendo. A Juventus, até 2015, quando ganhou o seu 10º título, estava empatada com a Roma, né, com 9, e nessa última década disparou, simplesmente, e 5 desses títulos foram conquistados pelo Allegri, né? Então, é a maior campeã disparada agora, e o Allegri também se tornou o maior campeão entre os técnicos. Então, é um dia que não sei se ficou feliz também por causa dessa confusão toda, porque ao mesmo tempo ele passa uma imagem muito ruim, né, para quem tem eventualmente vontade de contratá-lo, uma imagem tão ruim quanto o futebol que o time dele vinha apresentando nos últimos tempos, né? Ontem não foi o caso, mas enfim, fica essa dúvida. Você vai pegar um cara que para contratar para treinar um time, um cara que está mostrando um futebol meio complicado de se ver e que não tem vencido também, né? A gente tem que colocar isso. A Juventus venceu muito pouco em 2024, né? Se classificou à Champions League por causa do ótimo primeiro turno que fez, e ótimo que a gente está falando em termos de desempenho, em termos de rendimento, porque em futebol nem sempre, ou quase nunca, né? Talvez seja colocando melhor. E ainda um cara muito esquentado assim, será que é isso que algum time gostaria de ter esse combo aí? É difícil saber. Eu acho... A impressão do segundo turno, eu acho... A impressão do segundo turno eu acho até complicada, porque em termos de tabela, curioso, a Juventus só fez 21 pontos nesse segundo turno. Incrivelmente, fez menos pontos até que o Napoli, que veja bem, para você fazer menos pontos que o Napoli de Mazzarri e Calzona, aí você tem que fazer muito sacrifício. Ainda mais assim, tomando gol todo jogo. Não, empatou demais. E isso faz diferença na tabela final. E agora também a Juventus foi de um vice-campeonato garantido. Tudo bem que nessa altura o vice-campeonato já não ia valer mais nada. Afinal de contas, classificou para a Champions do mesmo jeito. Com a final da Copa já estará na Supercopa Saudita no que vem. Então tome mais calendário para a Juventus. E assim... em efeito prático, muda pouquíssimo agora com o G5. Só que fica aquele negócio, principalmente se acontecer nessas rodadas finais, do Bolonha ficar na frente da Juventus. Porque ali você tem aquela história do Thiago Motta ir para a Juventus. Tem um papo que cresceu nos últimos dias. Olha como é que os pontos se ligam, até porque... cara, a era que a gente vive, né, de ter tanto acesso a vídeos é legal, mas olha só o que é que acontece, né? É muito comum na Itália que o pessoal cante, né? Quem não pular é juventino.
E na comemoração do Bolonha ter conseguido a vaga na Liga dos Campeões, quando começa isso, o Thiago Mota não tá muito inclinado assim a pular não, né? Dá aquele pulinho bem safado. Então assim, como é que os pontos vão se ligando, né? Mas obrigado por você ter levantado essa bola, Caio, porque a gente já falava, já que a gente começou a falar de Bolonha e a gente já começa a antecipar uma possível movimentação do Thiago Mota para a Juventus, eu vou, antes de entrar nesses times que vão disputar as competições europeias, né, já que a gente agora tem confirmado Juventus e Bolonha, e tentar saber como é que vai ser um pouquinho, é muito importante a gente abordar diversos cenários, né? Porque a gente ainda tem a Atalanta disputando a final da Europa League e a Fiorentina disputando a final da Conference. Então, assim, existem 3 ou 4 cenários diferentes, vou até recorrer a uma colinha que eu tenho aqui. Podemos ter 8 ou 9 italianos em competições europeias na temporada que vem. Enquanto a gente vê a classificação ali para quem está assistindo a gente no nosso futebol, para auxiliar, mas eu vou tentar passar bem devagar para quem está ouvindo a gente. Hoje, né, porque a gente ainda não tem uma definição se vai haver títulos, como não temos um italiano campeão ainda, a situação seria de 8 italianos em competições europeias, os 5 primeiros do campeonato, Inter, Milan, Bolonha, Juventus e Atalanta. Hoje, isso ainda pode ser alterado. Roma e Lazio na Europa League e o Napoli na Conference. Mas também tem um cenário, se a Atalanta ganhar a Europa League, aí a gente vai ter 6 italianos na Liga dos Campeões. Aí você adiciona, além do que eu já tinha falado de Inter, Milan, Juventus, Bolonha e Atalanta, você adicionaria Roma, e aí só a Lazio na Europa League e só o Napoli na Conference. Tem um cenário se a Fiorentina vencer a Conference. Isso, perdão. Seria a Fiorentina. O Napoli tá fora. O Napoli agora tá fora. Isso. Nesse momento. E aí, se a Fiorentina ganha a Conference, também já é outro cenário, porque aí seriam 5 na Liga dos Campeões, Inter, Milan, Bolonha, Juventus e Atalanta. Mas aí na Europa League seriam 3, porque a Fiorentina sendo campeã da Conference, ela iria para a Europa League. Aí seria Roma, Lazio e Fiorentina, e aí só uma vaga para a Conference. E também tem um cenário, esse aí seria o cenário que nós, como aqui da Cautiopédia, adoraríamos, né? Que seria um cenário em que a Atalanta vence a Europa League e a Fiorentina vence a Conference. Não muda muito, seriam 6 italianos na Liga dos Campeões, 2 na Europa League e 1 na Conference. Então, assim, dito tudo isso, dentro dessa salada toda, vamos começar, já que o Caio já puxou esse Bolonha e essa Juventus para conversa, Nelson. Já dá para a gente começar a planejar alguma coisa da próxima temporada? Prefere esperar as finais europeias? Quer falar das finais europeias? Porque temos aí o multiverso do Doctor Strange, né, Nelson? É difícil a gente analisar 4 cenários ao mesmo tempo. Você pode escolher um aí, que for mais do seu agrado, que você acha que vai acontecer, e tentar caminhar por essa linha, né? Essa linha do tempo aí do Doctor Strange. Fica difícil porque, inclusive, o campeonato acaba depois das finais, né? Tem essa ainda, porque tem um jogo atrasado, que inclusive é um jogo atrasado importantíssimo, né, para essa definição, que é o jogo entre Atalanta e Fiorentina. E, enfim, o fato é que tá todo mundo torcendo para a Fiorentina perder os 2 jogos, né? Que, por exemplo, o Napoli ainda tem uma chance, o Genoa tem uma chance mínima também. Se tiver, por exemplo, Fiorentina, quer dizer, desculpa, o Genoa não tem chance mais porque a Fiorentina já tem 53 pontos. Então, o Torino, que tem uma chance mínima ainda, e teria que torcer para a Fiorentina perder os 2 jogos, só que ao mesmo tempo, ou empatar um jogo contra o Napoli, ele teria que ganhar os 2 jogos, a Fiorentina teria que perder os 2 próximos, enfim, é muito difícil para o Torino conseguir essa vaga. E dependesse só do Napoli perder, era tranquilo. Mas ele precisa que empate. Se a Fiorentina somar 3 pontos, já fica. Aí é outro problema. Depende muito da capacidade desse time fazer gols e, pior ainda, não tomar. Aí é complicado. Eu vou deixar o Napoli pro Caio, porque ele vai poder falar, mas pra mim o Napoli não merece de jeito nenhum uma vaga aí, em competição europeia. Nem quer, na verdade. Então, no final das contas, eu não torceria muito por esse cenário de 9 pela falta de merecimento do Napoli, assim. Como algumas pessoas até comentaram recentemente sobre a Juventus, que ela se classificou para a Champions League, mas não mencionou isso em nenhum momento, né? Até agora, nos seus canais oficiais, não mencionou a vaga na Champions League. Estranho, né? Porque
O Allegri passou a temporada inteira dizendo que era o objetivo da campanha, era se classificar para a Champions League, mas nenhuma menção até o momento. Então acho isso estranho. Talvez a Juventus vai jogar, na verdade, a Liga Europa, né? Já que ganhou a Copa Itália. Não sei. Então, isso foi celebrado, né? Mas a vaga na Champions League, nenhum sinal. Enfim, esquisito. Mas enfim, falaram sobre essa classificação da Juventus, falaram muito em classificação culposa, né? De não ter nenhuma vontade de se classificar. O Napoli seria mais ou menos isso, né? Então eu acho que seria muito pouco merecedor por uma campanha, uma das piores campanhas de defesa de título da história do campeonato italiano. Os outros que fizeram a defesa tão ruim assim não se classificaram. Então acho que o Napoli talvez mereça não se classificar também. Pode emendar com o Napoli aí já, Caio, que tá na rabeira dessa briga toda, mas pode passar aí o que você acha, o que você espera, ou se você tá nessa porque de certa forma, assim, a Fiorentina, essa oscilação, o fato de ter, por exemplo, só uma vaga entre Europa League e Conference League, a gente já sabe, por exemplo, a gente sabe das fragilidades da Fiorentina, de todas as questões, às vezes, com o goleiro, você tem todas as vezes as questões de, tipo, ser muito dependente dos bons dias do Nico Gonzalez, ser muito dependente dos bons dias do Martínez Quarta defensivamente, de outros nomes de qualidade e de um time que apresentou tal. Mas do Napoli você consegue, tirando o Osimhen, que assim, é uma certeza tal, mas tá muito mais o Osimhen por ele mesmo e esquece o resto. Você consegue pensar em alguém positivo, né, nesse ano? É difícil, só se você de repente, sei lá, puxar um momento aqui e ali do Kvaratskhelia, um momento aqui e ali do Lobotka, porque bem, a defesa sim, se você juntar Hackman, Juan Jesus, Nathan e Ostigar, nenhum dos quatro dá meio zagueiro. Quem dirá um? De Lorenzo, a decadência tem sido muito forte. A do Merê, mais ainda. E se você cita a decadência de nomes como Anguissa, que essa temporada tem sido ridículo, e Politano, que tem sido ridículo, nem fala do Zielinski, que já é coisa do passado. Eu vou deixar ele para analisar na Inter ano que vem. Mas fora isso, com uma decadência tão grande e um Calzona que assim praticamente largou o trabalho do Napoli, largou, porque assim, os relatos que se tem de lá é de um treinador que nem mesmo dá mais treino tático, nem mesmo já trabalha a equipe para os jogos, já virou uma coisa de coletivo, vamos fechar a temporada, isso não sou eu que estou dizendo, vários jornalistas da imprensa napolitana acabaram por dizer. Então, de certa forma, talvez não há uma questão assim para jogar a Conference League. Você tem aquela questão das viagens, etc. Só que você tem um porém também. Do nono para baixo, você joga a fase preliminar da Copa. Tudo bem, é um jogo só, mas a temporada começa mais cedo. Então você tem essas questões, você já tem já deveria estar começando a pensar a próxima temporada, se bem que é difícil começar a pensar a próxima temporada do Napoli, porque, embora você já saiba mais ou menos quem vai ser a diretoria, o técnico que o Napoli quer ou é o Conte, que é um caso particular demais, ou é um dos 3 que estão empregados no momento com contrato. E aí você fala do Gasperini, você tem o italiano e você tem o Pioli. Quer dizer, você tem essas questões ainda para resolver. Por enquanto, Conte e Gasperini são os favoritos, mas como é que vai ser o futuro? É um grande mistério. E nessa altura do campeonato do Napoli, todo mundo, eu como torcedor e todos os outros, estamos rezando para que esses 2 jogos passem logo. Eu vou comemorar o fim dessa temporada mais do que eu comemorei o Scudetto. Porque, assim, é um pesadelo. Não sei nem como tentar amenizar, porque geralmente você vem assim batendo muito no Napoli, eu geralmente faço contrapontos, mas hoje não vai rolar contraponto não, hoje esse é difícil de contraponto, é o pior, assim, por bola é o pior campeão italiano, a pior defesa de título de um campeão italiano no século,
Pra você voltar a algo parecido, você tem que voltar lá pro Milan de 97, lá da briga com o Baggio e Isaac, do elenco todo rachado, do Tabares, e de tomar 6 para Juventus em casa, pra aí você ter um precedente. 97, assim, 27 anos nas costas. Tem gente desse podcast que era um bebê. Eu não revelarei, verdade. E pra quem tá vendo aqui o nosso futebol, tá vendo ali a Atalanta e a Fiorentina com aquele asterisco, como o Nelson já falou, esse jogo que ainda vai acontecer. Mas a gente vai falar sobre um pouquinho agora sobre os dois, não muito, porque a gente tem falado muito sobre essas duas equipes pelas campanhas europeias que a gente está fazendo, mas acho importante a gente falar um pouquinho da Atalanta, embora a gente já tenha falado quando a gente falou da Copa da Itália, Nelson, porque como é que chega agora para a final contra o Bayer Leverkusen? Chega arreada depois de perder a final da Copa da Itália contra o Juventus? Ou o mais otimista pode pensar que agora vai jogar com mais seriedade, mais sede, porque tinham 2 chances de troféu, agora só tem uma, então agora é tudo ou nada contra o Leverkusen. Como é que você acha que vai ser o comportamento da Atalanta se a derrota na final da Copa Itália afeta de alguma forma o planejamento ou o comportamento da Atalanta para a final da Europa League, simplesmente contra o Bayer Leverkusen, né? Só isso. A vantagem de jogar contra o Bayer Leverkusen é que o Bayer Leverkusen não vai fazer um gol aos 4 minutos e se fechar na defesa. Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem é que vai jogar com o Scamacca, vai estar à disposição. Então, que ele não pôde jogar, né, contra a Juventus. Então, acho que o estilo do Bayer Leverkusen encaixa mais. Ao mesmo tempo, era muito mais plausível você imaginar a Atalanta vencendo a Juventus do que o Bayer Leverkusen, né, pelo que os times vêm jogado, né, todos os 3 aqui em questão. O ponto é que a Atalanta acabou perdendo a final com um gol muito rápido, né? Aquele gol ali cedinho acabou com as chances. Porque a Juventus se fechou, a Atalanta não conseguiu mais chutar no gol, praticamente, né? Sentou uma bola na trave com o Lukman, um raro espaço que teve, e o Perin, na verdade, ele acabou não fazendo nenhuma defesa no jogo, porque a única defesa que ele fez aos 94 foi num lance que foi anulado. Então, acabou não chutando a gol, né, no final das contas. E, enfim, contra o Bayer Leverkusen isso não vai acontecer. A Atalanta com certeza vai chutar uma bola no gol, vai ter defesa do Kovar, provavelmente que vai ser o goleiro, que é o goleiro que tem jogado nas Copas, então o Kovar deve fazer uma defesa. Isso a gente pode até colocar. Mas a questão maior é que o Gasperini ele nunca ganhou uma final, né? Essa foi a 4ª final do Gasperini como técnico e ele perdeu todas. Então ele perdeu 3 vezes a Copa Itália com a Atalanta e perdeu uma Supercopa italiana muito tempo atrás pela Inter. Então, para ele, isso pesa. Eu acho que os jogadores nem devem saber disso, né? Um tipo de estatística que não entra muito assim. Eu acho que o jogador não está pensando muito nesse tipo de coisa. Está pensando em ganhar um jogo e tem a possibilidade, né? A gente falou aqui há um tempo atrás, né? Sobre como o estilo da Atalanta, né? Como o Gasperini era visto como um cara bem antes, até nos tempos do Genoa, né? Como um cara que deu uma revigorada tática, né? Nessa coisa dos 3 zagueiros. Aí você, Anderson, até chegou e falou como o Xabi Alonso tinha provavelmente também pego um pouco disso, né? A gente vai ver esse jogo desses 2 caras que tem muito em comum taticamente, né? Então eu acho que isso para a Atalanta pode ser bom. Por incrível que pareça, talvez seja melhor encarar o Bayer Leverkusen nesse sentido. E é uma chance de título europeu, a primeira final europeia da Atalanta, então vai ter motivação. Porque eles estão ali para fazer história. A Copa Itália, obviamente, seria história, né? O último título grande que a Atalanta ganhou, o título de primeiro escalão, foi em 63, né? Então essa galera entraria ali na história como um elenco que tirou a Atalanta de uma fila de mais de 60 anos. Mas título europeu é diferente, né? E enfim, então eu acho que vai ter, a motivação vai continuar. Até porque a Atalanta tem que jogar tudo, né? Ganhou da Roma no fim de semana jogando muito bem e meio que assegurou essa não vou dizer assegurou, porque a Atalanta ainda joga 3 vezes, né? A Roma joga 2, só que tem a vantagem no confronto direto. E a Atalanta pega Lecce e pode pegar um Torino já eliminado, né? Em termos de competições europeias na última rodada real, mas ainda com a Fiorentina pela frente no pós-campeonato, né? Então, está muito perto dessa vaga na Champions League, mesmo se não se classificar
com o título da Europa League. Então acho que a motivação vai ter que ser colocada em campo. Por favor, Atalanta. Como eu falei, já estou de saco cheio dessa alergia a títulos aí de Gasperini e de Atalanta. É muito legal, né? O lado lúdico, acrescentou muito, a história é bonita, mas pelo amor de Deus, né? Não chega a ganhar um troféu. Para quem está vendo a gente no nosso futebol, tinha uma classificação ali agora há pouco, e como o Caio já se estressou para falar do Napoli, eu vou dar um filé mignon agora pro Caio se saborear, porque o Sassuolo, eu acho que já dá pra gente dizer que foi, né, gente? O Sassuolo, inclusive, ele me consegue uma vitória contra a Inter de Milão, gente, há 2 rodadas atrás, o que é um negócio absurdo, né? Vence por 1-0. Mas depois perde de novo, então assim, Caio, gostaria de saber se pra você, como diria Silvio Luiz, já pode fechar o caixão e beijar a viúva, no caso do Sassuolo, ou ainda não? Deixei esse aí, embalei pra presente pra você, porque eu sei que você quer que o Sassuolo caia. Não, com certeza. Eu tenho uma relação um pouco de ódio por considerar o Sassuolo assim vital para algumas desgraças recentes do Napoli, a relação muito próxima com o Marotta, e aí tempos atrás com a Juventus, agora com a Inter, por aí vai. E nesse caso, eu não considero que tá tudo morto pro Sassuolo. Eu acho que assim, eu vi o jogo com o Genoa, eu achei que o Sassuolo conseguiu até competir em certo momento e tudo mais, mas, cara, aquele gol contra do Kumbu lá é aquele negócio que a gente fica pensando errado. A gente fica pensando besteira, porque, assim... Cuidado com os como é que o cara tá intrusivos, cara. Não, eu não vou falar meus pensamentos intrusivos aqui, porque, assim, mas vocês já devem imaginar quais. É o que todo mundo falou, mas eu não posso, porque aqui temos ética. Aqui tem... também, né? Sim, advogar é sempre caro, e assim, você tem 2 homens sérios e um nem tanto, que sou eu. Mas enfim, sobre isso... É até de um jeito meio estranho, o jeito que o Sassuolo derreteu muito rápido. Tem um pouco de pressão, tem um pouco de... pressão, eu digo, por resultados. Porque, assim, por mais que tenha lá aquela reunião no pós-jogo ali, com a torcida, etc., Sassuolo, em termos de como é que é pressão, não é a mesma coisa da Salernitana, que já foi faz tempo, e nem mesmo dos outros concorrentes. E assim, isso faz uma diferença para formar jogador, tá fazendo diferença negativamente agora, e por aí vai. Então, assim, acho que a única coisa que talvez seja positivo desse campeonato para o Sassuolo, que a gente pode olhar, que é um bom sinal, Pinamonti, os bons momentos dele foram úteis e por aí vai. Vale para pelo menos ele ficar na Série A. E o Torsvet, que foi uma boa contratação, que teve bons momentos com a camisa do Sassuolo. O resto é difícil de achar um bom momento desse time. Pode até escapar. Eu acho possível escapar porque você tem uma distância de só 3 pontos para fora da zona, com uma galera ali toda empatada, toda igualada. Mas o problema é que por bola não inspira. É que nessa altura do campeonato vale muito menos o futebol jogado e vale mais o jeito que você vai. Porque assim, a Udinese, até em comparação, vamos usar o Udinese, que é o exemplo contrário, que teve na zona até a rodada passada e simplesmente reagiu com a chegada do Cannavaro. Tipo, não é pra você dizer assim, nossa, que melhora técnica, que não sei o que, como ele reabilitou o Samardzic, que tá sempre nessas doideiras por aí, você nunca sabe o futuro dele. Você tem o Samardzic, você tem o Lorenzo Luca e por aí vai. E uma defesa completamente trapalhona com um time que não ganha em casa. Tem isso. Mas sobre isso, o Udinese já conseguiu resultados. Conseguiu um bom resultado com o Lecce, no Via Del Mare, que é um negócio complicado, e conseguiu resultado, tudo bem. É resultado contra o Napoli? Fazer gol no Napoli é fácil, principalmente quando você não fez gol na temporada? É fácil, mas
Para a Udinese, qualquer ponto vale, principalmente porque a Udinese pontuou tão pouco no Friuli essa temporada. Muito pouco. E é isso que está fazendo a Udinese brigar lá embaixo. O Udinese pontuou muito pouco no geral. Só incluir muito rapidinho para a gente trocar de assunto. O Cagliari me deu uma enganada algumas rodadas atrás, porque o Cagliari consegue 2 bons resultados em sequência, né? Consegue empatar com a Inter e com a Juventus, e jogando bem contra a Juventus, inclusive. E aí, enfim, não consegue dar aquele passinho a mais, aquele algo mais que precisa para fugir dessa situação que também está ameaçado. Mas vamos falar, Nelson, de alguém que está chegando na Série A. Vai deixar a Série A, inclusive, mais bonita, né? Porque é uma belíssima de uma cidade turística, é uma cidade que tem um lago que é conhecido, muitos europeus, quando tiram férias, vão para lá. Estamos falando do Como, e queria que você falasse sobre a campanha do Como na Série B, Nelson, mas também sobre todo um contexto de como chega o clube, né? Porque não foi só esse time do Como que conseguiu. O clube passa por uma reestruturação, e eu queria que você falasse de uma forma mais ampla sobre toda essa reestruturação do clube. O Como, né, não joga a Série A desde 2003, né? Então lá se vão um pouco mais de 20 anos. E simplesmente é o time mais rico da Itália. Que tem os donos mais ricos, né? Vamos melhor colocar desse jeito, porque uma coisa é você ter um dono rico, outra coisa é esse dinheiro de fato ir para o clube, né? Então, os amigos do Copa, além da Copa, né? Inclusive a gente até retweetou essa sequência, eles fizeram, né? Um podcast, para quem não conhece, né? Também um perfil de redes sociais, eles fizeram uma sequência sobre a origem do dinheiro do Como, né, dos donos do Como. Né? São empresários da Indonésia, e basicamente eles ganham dinheiro com cigarros, né, indústria de cigarros de cravo. Então tem uma sequência, quem quiser ler pode dar uma procurada lá nas nossas redes sociais, mais especificamente no nosso ex-Twitter. Então é só chegar lá que vai ter Olha o Henri ali. O Henri, para quem não sabe, é acionista, tá? Nem só de cigarro vive o dinheiro do Como, não. O Henri é um acionista, por isso que ele estava ali. Isso, o Henri e o Não Fábricas. é a única presença ilustre, né? O Fábricas também é acionista, inclusive é assistente, chegou até a ser interino do Como durante alguns jogos da Série B, mas não tem a patente, né, para dirigir, então acabou dando lugar. No jogo do acesso, o Jamie Vardy... Jamie Vardy, para quem está vendo a gente no nosso futebol. Ele foi convidado, né, para assistir. Quase foi pé frio, porque o Como não ganhou o jogo do Cosenza, que não tinha mais nada o que fazer no campeonato. Mas o Spezia tinha o que fazer e acabou virando o jogo com o Venezia, e isso bastou para o Como. Né? O Como, se empatasse e o Venezia vencesse, não teria subido, e acabou subindo. Então, acho que assim, o que a gente pode esperar do Como é o mesmo que o Monza. E o mesmo que era o Sassuolo, né? Um time que vai durar muito tempo, até pelo menos os donos quererem continuar investindo, porque é um time que tem dinheiro, tem projeto, tem possibilidade de investir, e tem uma torcida também apaixonada, está muito tempo fora da Série A, provavelmente é um estádio que vai ter uma lotação grande, né? E é um time da mesma região, inclusive a gente vai ter um clássico lombardo a mais, né? O Como com o Monza, né? São times de cidades próximas. E teremos quantos da Lombardia na próxima edição? 5? Inter, Milan, Atalanta, Monza, Como, e a gente ainda pode ter o Brescia ou a Cremonese, né? Que os dois estão nos playoffs de acesso ainda para a Série A. Um dos dois pode acabar subindo ainda, porque ainda tem uma vaga restante, né? Então, o que a gente pode esperar é um time que vai provavelmente durar um tempo aí na Série A. Então, é bom se acostumar. Caio, quer falar alguma coisinha do Como ou prefere falar do Chievo? Nessa altura do campeonato, eu tô na expectativa pelo Chievo por conta desses novos donos, desse novo trabalho, porque você reerguer um clube é difícil. Tudo bem que no caso do Como também foi uma reerguida, afinal de contas, são 21 anos longe da elite, mas é um trabalho que cedo ou tarde já daria certo.
Pelo fator Fábregas, pelo fator Thierry Henry, dos investidores, você tem um investimento bilionário, tudo bem, já até colocando uma coisa em vista, não tenha em mente que esse investimento bilionário vai ser de primeira, vai ser para, digamos assim, já fazer que nem o Berlusconi e dizer, não, nós vamos brigar pela Champions League na primeira temporada. Calma. Serve calma, principalmente para um Como que volta com calma, que volta com um bom trabalho e cabe esperar. Agora, dos playoffs, eu vou ser sincero, eu acho que dos playoffs da B, o favorito por bola jogada, se não esmorecer com a vaga não conquistada diretamente, é o Venezia. O trabalho do Paulo Vanoli é interessante e acho que, assim, se pelo menos o Venezia não subir, ele sobe. Porque tem um papo dele indo pro Toro na próxima temporada. Fala do Chievo então aí, Nelson. Chievo que foi comprado. Quem acompanha muito, né? Quem gosta muito de Série A vai saber quem é o novo dono do Chievo quando você fala o nome. Vai dar aquele estalo assim, falar, rapaz, ele já é dono de clube? Conta aí pra gente, Nelson. O Chievo, né, pra quem não sabe, entrou em uma problemática aí de impostos, né? Estava devendo impostos, segundo o governo italiano, e o dono, ex-dono, na verdade, né, Luca Campedelli, o cara que fez o Chievo, de fato, brigar por vagas, primeiro subir para a Série A, depois até brigar por vagas europeias e chegou a jogar mesmo, né, uma fase preliminar de Champions League. E o Luca Campedelli, né, dono de uma importante fábrica de guloseimas, né, da Itália, inclusive até a patrocinadora histórica, né, do Chievo, a Paluani, ele não teria pago impostos e o clube foi impedido de se inscrever em torneios profissionais. Ele simplesmente não pagou o que devia e manteve o clube ali funcionando de forma amadora durante um tempo, até que a justiça decretou a falência do Chievo em 2022. Né? Nesse período aí, o Sérgio Pellissier, que aí sim é o atacante Sérgio Pellissier, o maior ídolo do Chievo, um dos maiores artilheiros do time, o maior artilheiro em campeonatos profissionais do Chievo. Ele trabalhou até se aposentou em 2019, na última temporada que o Chievo disputou a Série A, né, foi rebaixado. Ele já entrou logo como diretor do Chievo e durou pouco ali, né, porque o Chievo acabou de fato sumindo por um tempo e ele foi fazer outras coisas. E quando o Chievo deixou de existir, ele fundou um outro clube chamado Clivense, que inclusive é um dos apelidos, né, do Chievo, os Clivense, né, se chama assim. E ele já esperava dali de primeira hora pegar a herança esportiva do Chievo, né? Para quem não sabe, os clubes na Itália são empresas, né? Há muito tempo já. E é possível que um clube herde a herança esportiva do outro. Você pode fazer a compra do título esportivo, ou esse título esportivo pode ser conferido a você pela prefeitura ou por algum órgão judicial. E você pode ser o herdeiro de fato daquele clube. E como o Chievo não estava inscrito, o Pellissier tentou, assim, para fazer com que o time recomeçasse da Série D, né? Estava na Série B na época, foi rebaixado pela falta de inscrição, ele ia tentar recomeçar da Série D, não conseguiu investidores na época, e aí o clube ficou ali, né? Sem existir, sem competir com nada. A Clivense teve que começar, então, da 9ª divisão, conseguiu acesso para a 8ª, com gol do Pellissier, inclusive 2 gols do Pellissier, ele voltou a jogar só para no último jogo do acesso, fez 2 gols, e aí o que aconteceu? Ele comprou o título esportivo de uma outra equipe que estava participando da Série D, e a Clivense jogaria a Série D. Só que o que aconteceu? Jogou a Série D, e agora, no mês de maio, a marca Chievo estava em leilão. Já tinha tido 2 rodadas de leilão, mas o preço não dava. E então foi para o Saldão, o Pellissier apareceu. Mas quem apareceu também? Luca Campedelli, ex-patrão dele, fez uma oferta. De última hora acabou cobrindo a oferta inicial do Pellissier. O Pellissier acabou indo de última hora lá, no último dia, foi lá e cobriu a oferta, fez um novo lance e acabou ficando com a marca do Chievo. Então o Chievo agora
pelo fato de ele ter a Clivense, deve voltar da Série D já a partir da próxima temporada, com o Pélissier como presidente. Tá, e o resumaço para você que se lembrava da existência do Chievo, sentia alguma saudade do Chievo, se perguntava, né? Falava assim, pô, não tinha um time um amarelo e tal, que tinha uma camisa assim bem gritante? Era o Chievo. Tá voltando aparentemente a dias melhores. A gente vai se encaminhando para a reta final. Caio, destaque final rapidinho, por favor. Rapidinho, as crônicas de uma morte anunciada, que foi o rebaixamento da da Salernitana. Tô querendo fazer cair a Atalanta, que é isso? Calma. Nossa, foi ato falho, desculpem. Mas sobre a Salernitana, foi desde o começo do trabalho, os trabalhos do Paulo Souza, do Inzaghi, de todos os outros, não deram certo. Um time que sofria muitos gols, que teve muitos caos na figura, por exemplo, do Boulaye Dia, e que, de certa forma, desde janeiro, praticamente aceitou o rebaixamento. Não fez uma menção de lutar, como, por exemplo, o Sassuolo tem feito, como toda da turma lá de baixo tem feito. Então, de certa forma, é até difícil você arrumar um destaque para essa Salernitana na hora que a gente fizer os destaques, os tops and flops do campeonato. Porque até o que era o destaque no passado virou um garoto problema, que era o Boulaye Dia. Até outros que, de repente, eram destaques, como o Mazzocchi, saíram para comer banco em outros lugares, como o Napoli. Então, isso faz diferença. É difícil até a gente encontrar algo bom, porque nem os goleiros, nem o Ochoa, nem os outros foram capazes de conseguir alguma coisa. E, assim, eu acredito que para a Série B o Iervolino vai ter que fazer o time do zero, reconstruir, começar com a ideia de novo de buscar todo mundo que fez o time subir. No caso, a ideia foi do Lotito, e fazer algo parecido para competir. Não sobrou pedra sobre pedra. Nelson Oliveira, destaque final, por favor. Eu vou destacar que essa próxima rodada da Série A, a 37ª rodada, a gente vai ter um monte de confrontos diretos, né? Então a gente vai ter Bolonha e Juventus ali pela terceira posição, a gente vai ter Fiorentina e Napoli por uma vaga europeia, a gente vai ter também, na parte de baixo da tabela, Sassuolo e Cagliari, aí a gente vai ver do que é feito esse Sassuolo e do que é feito esse Cagliari, e o Udinese e Empoli, né? Um jogo aí que pode até se repetir. Esse eu acho que é o jogo que tem grande chance de se repetir, porque, enfim, né, a gente sabe que desde a última temporada, se houver empate de pontos entre o 18º e o 17º colocado, a gente tem um jogo extra para definir o último rebaixado da Série A. E existe uma boa possibilidade de esse jogo ser Udinese-Empoli ou Udinese-Frosinone, que é o jogo da semana que vem. Só uma dúvida pontual. Se der empate triplo, como é que faz, hein? Se der empate triplo, vai fazer ali a classificação entre os três, e os dois, o que for melhor se salva, e tem um jogo extra entre os dois piores aí. Beleza! Então, disso pode que o povo gosta, acontecer. Né? A partir de agora minha torcida é toda para isso aí. Galera, muito obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou a gente aqui. Um abraço para o nosso futebol, um abraço para a Central 3, que é a nossa parceira no podcast. Mas também queria estender um abraço para a Band, para a Rede TV, que nos municiou, né, gentilmente nos agraciou aí com momentos do Silvio Luiz. Um abraço para a ESPN também, que mandou coisas do Antero. Então, nesse momento, a gente se une, todo mundo, né, para poder homenagear. Então, também queria agradecer a todo mundo, enquanto a gente vê aí, para quem assiste a gente no nosso futebol, a mensagem da Liga Série A, né? Lamentando também, né, o falecimento de todos os jornalistas, inclusive incluindo o Apolinho, que eu citei no começo do programa. Muito obrigado, força para todo mundo aí, amigos e familiares, admiradores de todos esses que partiram. E a gente finaliza a edição de número 32 com mais um momento do Silvio Luiz. É muito legal que a gente começou a edição com o momento do Silvio Luiz do final da década de 80, né, temporada 87, 88, e a gente vai finalizar o programa já com o Silvio Luiz em 2019. Então, assim, isso mostra o tanto que o Silvio Luiz foi preponderante, o tanto que ele participou de todo esse caminho em que a Série A tá disponível e está sendo transmitida no Brasil.
vai fazer falta, vai deixar saudade, mas todos os que partiram hoje podem ter a certeza que cumpriram muito bem o seu papel. Beleza? Arrivederci, tchau, fique com o Silvio Luiz mais uma vez. E agora eu quero ver. Era o último ano, falei pra você, pô. Lindo roxo. Olha lá, ele disse que o VAR não é amarelo, é vermelho. Isso aí. Balançou o capim no fundo do gol da Juve. Agora, Lazio 2, Juve 1. Vai tomar o terceiro. Olho no lance. Que isso? Torceu na hora H, minha Nossa Senhora! Lá vai ele de pé direito, olho no lance. Eu cantei a bola e errei. Eu cantei a bola e errei. E agora de novo. Chega Lazio para fazer o terceiro, mas ali tem goleiro. Da Lazio. Confira comigo no replay. Foi ele cai cedo.